Graça e paz, meus irmãos, minhas irmãs, graças a Deus, mais um dia aqui no nosso propósito, 365 dias na palavra. Se você é cristão, já te convido a se inscrever nesse canal e fazer parte do propósito de Deus. O Senhor quer ter um encontro diário com você através da leitura da sua palavra. Aqui nós nos reunimos diariamente para fazer a leitura da palavra do Senhor e em um ano teremos lido toda a Bíblia. Olha que maravilha! Deus quer ter esse encontro diário com você também, então se inscreva no canal, clique aqui acima no card, tá bem, que tá passando, e você vai diretamente para nossa playlist e iniciar o seu propósito a partir do dia 1. Amém? Fortalecendo sua caminhada cristã, aumentando a sua fé, aprendendo mais de Deus. Então, se você nunca leu a Bíblia, ou então se já leu algumas coisas, alguns capítulos, venha fazer parte desse propósito e sinta a transformação maravilhosa que Deus fará na sua vida. Amém? Vamos orar ao Senhor agradecendo por esta oportunidade antes de iniciarmos a leitura no dia de hoje. Ore ao Senhor, feche seus olhos, curva sua cabeça e desconecte-se de tudo que possa tirar o foco de falar com o Senhor. Você está na presença de Deus. Amém. Vamos orar. Senhor Deus, eterno Pai, bendito és tu, maravilhoso, nosso Deus santo, poderoso. Mais uma vez estamos aqui, ó Pai, na tua presença para lermos um pouco mais daquilo que são as tuas palavras. Ó Senhor, palavra que transforma, que liberta, que cura, que nos ensina, que guia os nossos caminhos, Deus. Espírito Santo, guia mais uma vez a leitura no dia de hoje, abre nossos corações, nossa mente e repreende todo o mal, todo espírito contrário que venha neste momento para tirar o foco de te ouvir. Fala aos nossos corações, vai de encontro à necessidade de cada um dos meus irmãos e irmãs que aqui se fazem presentes e abençoa mais uma vez o nosso dia e que seja uma leitura maravilhosa como sempre, para a honra e glória do teu santo nome. Assim oramos e te agradecemos. Amém. Glória a Deus. Abra sua Bíblia no livro de Levítico e vamos dar continuidade no livro de Levítico. Amém? Levítico capítulo 13. Amém. 52º dia, iniciando Levítico capítulo 13. Todos encontraram? Leis a respeito de doenças da pele. Amém. Começa da seguinte forma: o seu Deus deu a Moisés e Arão as seguintes leis. Se uma pessoa tiver na pele uma inchação, tumor ou mancha que vai virando uma doença contagiosa, essa pessoa será levada a Arão, o sacerdote, ou um dos sacerdotes, que são filhos de Arão. O sacerdote examinará a pele e se os pelos da mancha se tornaram brancos e se parecer que a ferida ficou mais funda do que a pele, então é uma doença contagiosa. O sacerdote declarará que a pessoa é impura. Mas se a mancha for branca, e se não parecer que ficou mais funda do que a pele, e se os pelos do lugar não se tornaram brancos, então o sacerdote fará com que a pessoa fique no isolamento 7 dias. No 7º dia, o sacerdote a examinará de novo, e se na sua opinião a mancha não se espalhou, mas continuou como estava, então ele mandará que a pessoa fique no isolamento mais 7 dias. No 7º dia, ele examinará a pessoa outra vez. Se a mancha estiver desaparecendo e se não estiver se espalhando na pele, então é só um tumor sem importância. A pessoa lavará a roupa que estiver vestindo e o sacerdote declarará que está pura. Mas se depois disso a mancha se espalhar na pele, então a pessoa irá outra vez falar com o sacerdote. Ele a examinará e, se a mancha estiver se espalhado, declarará que a pessoa está impura. É um caso de doença contagiosa. Quando alguém tiver uma doença contagiosa da pele, deve ser levado ao sacerdote. Este o examinará e, se houver na pele um tumor branco e os pelos do lugar estiverem brancos também, e houver uma ferida aberta no lugar, então é um caso crônico de doença contagiosa. Aí o sacerdote declarará que o doente está impuro e não fará com que ele fique no isolamento, pois não há dúvida de que ele é impuro. Se o sacerdote achar que a doença se espalhou pelo corpo inteiro, da cabeça aos pés, então ele examinará o doente. Se de fato a doença se espalhou pelo corpo todo e a pele se tornou branca, então o homem está puro e o sacerdote o declarará puro. Porém, quando aparecer uma ferida aberta na pele do doente, ele está impuro. O sacerdote o examinará outra vez, e se encontrar uma ferida aberta, então declarará que a pessoa está impura. Uma ferida aberta é sinal de doença contagiosa. Mas quando a ferida sarar e se tornar branca, a pessoa se apresentará ao sacerdote, que a examinará. Se a ferida se tornou branca, então a pessoa está pura, e o sacerdote declarará que está pura. Se alguém tiver um furúnculo que sarou e ali aparecer um lugar inchado e branco ou mancha avermelhada, a pessoa se apresentará ao sacerdote. Ele a examinará e, se parecer que a ferida ficou mais funda do que a pele e os pelos do lugar se tornaram brancos, então ele declarará que a pessoa está impura.
é um caso de doença contagiosa que começou no furúnculo. Mas se o sacerdote descobrir que os pelos não estão brancos e que a ferida não está mais funda do que a pele, mas já se tornou branca, então ele mandará a pessoa ficar no isolamento 7 dias. Se a mancha se espalhou, é um caso de doença contagiosa e o sacerdote declarará que a pessoa está impura. Mas se a mancha não se espalhou, mas continuou como estava, então é somente a cicatriz que o furúnculo deixou na pele. Portanto, o sacerdote declarará que a pessoa está pura. Se alguém se queimar e no lugar do queimado a ferida virar uma mancha avermelhada ou branca, o sacerdote examinará a mancha. Se os pelos do lugar se tornaram brancos e a ferida ficou mais funda do que a pele, é uma doença contagiosa que começou com a queimadura. E o sacerdote declarará que a pessoa está impura. Porém, se o sacerdote descobrir que os pelos na ferida não estão brancos e que a ferida não está mais funda do que a pele e a sua cor está clara, o sacerdote mandará a pessoa ficar no isolamento 7 dias. No 7º dia, o sacerdote a examinará, e se a mancha tivesse espalhado, então é uma doença contagiosa, e o sacerdote declarará que a pessoa está impura. Porém, se a mancha não se espalhou, mas continua como estava, e a sua cor está clara, então é uma inchação causada pela queimadura. Aí o sacerdote declarará que a pessoa está pura, pois se trata somente de uma cicatriz que a queimadura deixou. Quando um homem ou uma mulher tiver uma doença da pele na cabeça ou no queixo, o sacerdote examinará a pele. Se parecer que a ferida ficou mais funda do que a pele e se os cabelos dali estiverem amarelos e forem poucos, é uma doença contagiosa e o sacerdote declarará que a pessoa está impura. Se o sacerdote achar que a ferida não ficou mais funda do que a pele e se não houver nela cabelos escuros, então ele mandará a pessoa ficar no isolamento 7 dias. No 7º dia ele a examinará. Se a doença não tiver se espalhado e no lugar não houver cabelos amarelados e se a ferida não ficou mais funda do que a pele, então a pessoa rapará a cabeça ou o queixo sem cortar os cabelos da parte doente. O sacerdote mandará que ela fique no isolamento mais 7 dias e no 7º dia examinará a pele. Se a doença não tiver se espalhado e se não aparecer que ficou mais funda do que a pele, o sacerdote declarará que a pessoa está pura. Ela lavará a roupa que estiver vestindo e está pura, mas se depois disso a infecção se espalhar, então o sacerdote examinará a pessoa. Se ele verificar que de fato a infecção se espalhou, não é preciso que ele procure cabelos amarelados, a pessoa está impura. Mas se na opinião do sacerdote a infecção não se espalhou e ali estiverem crescendo cabelos escuros, então a infecção sarou, a pessoa está pura e o sacerdote declarará que ela está pura. Quando um homem ou uma mulher tiver manchas brancas na pele, o sacerdote examinará a pessoa. Se as manchas forem de um branco pálido, é uma coisa sem importância, a pessoa está pura. Se um homem perder cabelos na parte de trás da cabeça ou na parte da frente, ele se torna calvo ou meio calvo, mas não fica impuro. Mas se na parte pelada da cabeça aparecer uma mancha cor-de-rosa, é uma doença contagiosa. O sacerdote examinará o homem. E se descobrir uma mancha cor-de-rosa como as que aparecem na pele, é uma doença contagiosa. O homem está impuro e o sacerdote declarará que está impuro por causa da infecção na cabeça. Uma pessoa que sofrer de doença contagiosa da pele deverá vestir roupas rasgadas, deixar os cabelos sem pentear, cobrir o rosto da boca para baixo e gritar: impuro, impuro. Enquanto sofrer de uma doença contagiosa, a pessoa continuará impura e precisará morar sozinha, fora do acampamento. Leis a respeito de mofo. Quando aparecer mofo numa roupa feita de lã ou de linho, ou num tecido de linho ou de lã, ou num pedaço de couro, ou num objeto feito de couro, se a mancha for esverdeada ou avermelhada, então é mofo e deve ser mostrado ao sacerdote. O sacerdote examinará o objeto mofado e o colocará durante 7 dias num lugar separado. No 7º dia, ele examinará a mancha, e se ela se tiver espalhado, então o mofo é contagioso e a roupa, ou tecido, ou couro, ou objeto feito de couro está impuro, e o sacerdote o queimará. É mofo contagioso e deverá ser destruído pelo fogo. Mas se o sacerdote examinar a roupa, ou tecido, ou objeto de couro e descobrir que a mancha não se espalhou, então mandará lavar o objeto em que está a mancha e o colocará durante mais 7 dias num lugar separado. Depois examinará o objeto outra vez. E se a mancha não mudou de cor, mesmo que não se tenha espalhado, então ele está impuro e precisa ser queimado.
é mofo contagioso. Esteja na parte da frente ou na parte de trás do objeto. Mas se o sacerdote descobrir que a mancha perdeu a cor depois de ter sido lavada, então ele rasgará aquela parte da roupa, do couro ou do tecido. Mas se depois disso o mofo aparecer de novo, então é mofo contagioso e o objeto deve ser queimado. Se o objeto for lavado e a mancha desaparecer, então deve ser lavado mais uma vez e aí estará puro. São essas as leis a respeito do mofo em roupa feita de lã ou de linho, ou em tecidos ou em objetos de couro, a fim de se poder dizer se estão puros ou impuros. Glória a Deus! Levítico concluído por hoje. Amém? Hoje leremos apenas Levítico capítulo 13. Dando continuidade, vamos para Marcos capítulo 8 para finalizar a leitura no dia de hoje. Marcos capítulo 8. Marcos capítulo 8, Jesus alimenta outra multidão. Todos encontraram? Amém? Vamos lá. Começa da seguinte forma. Pouco tempo depois, ajuntou-se outra vez uma grande multidão. Como eles não tinham nada para comer, Jesus chamou os discípulos e disse: Estou com pena dessa gente, porque já faz 3 dias que eles estão comigo e não têm nada para comer. Se eu os mandar para casa com fome, eles vão cair de fraqueza pelo caminho, pois alguns vieram de longe. Os discípulos perguntaram: Como vamos encontrar neste lugar deserto comida que dê para toda essa gente? Quantos pães vocês têm? Perguntou Jesus. 7, responderam eles. Aí Jesus mandou o povo sentar-se no chão. Depois pegou os 7 pães e deu graças a Deus. Então os partiu e os entregou aos discípulos, e eles os distribuíam ao povo. Eles tinham também alguns peixinhos. Jesus deu graças a Deus por eles e mandou que os discípulos os distribuíssem. Todos comeram e ficaram satisfeitos, e os discípulos ainda encheram 7 cestos com os pedaços que sobraram. As pessoas que comeram eram mais de 4.000. Jesus mandou o povo embora e, logo depois, subiu no barco com seus discípulos e foi para a região de Dalmanuta. Os fariseus pedem um milagre. Alguns fariseus chegaram e começaram a falar com Jesus. Eles queriam conseguir alguma prova contra ele e, por isso, pediram que ele fizesse um milagre para mostrar que o seu poder vinha mesmo de Deus. Jesus deu um grande suspiro e disse: Por que as pessoas de hoje pedem um milagre? Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Nenhum milagre será feito para essas pessoas. Então Jesus foi embora. Ele subiu no barco e voltou para o lado leste do lago. O fermento dos fariseus e o fermento de Herodes. Os discípulos haviam esquecido de levar pão e só tinham um pão no barco. Jesus chamou a atenção deles dizendo: Fiquem alertas e tomem cuidado com o fermento dos fariseus e com o fermento de Herodes. Os discípulos começaram a dizer uns aos outros: Ele está dizendo isso porque não temos pão? Jesus ouviu o que eles estavam dizendo e perguntou: Por que vocês estão discutindo por não terem pão? Vocês não sabem e não entendem o que eu disse? Por que são tão duros para entender as coisas? Vocês têm olhos e não enxergam? Têm ouvidos e não escutam? Não lembram dos 5 pães que eu parti para 5.000 pessoas? Quantos cestos cheios de pedaços recolheram? Eles responderam: 12. E Jesus perguntou outra vez: E quando eu parti os 7 pães para 4.000 pessoas, quantos cestos cheios de pedaços vocês recolheram? Eles responderam: 7. Então Jesus perguntou: Será que vocês ainda não entendem? Jesus e o cego de Betsaida. Depois Jesus e os discípulos chegaram ao povoado de Betsaida. Algumas pessoas trouxeram um cego e pediram a Jesus que tocasse nele. Ele pegou o cego pela mão e o levou para fora do povoado. Então cuspiu, passou a saliva nos olhos do homem, pôs a mão sobre ele e perguntou: Você está vendo alguma coisa? O homem olhou e disse: Vejo pessoas, elas parecem árvores, mas estão andando. Jesus pôs outra vez as mãos sobre os olhos dele. Dessa vez, o cego olhou firme e ficou curado. Aí começou a ver tudo muito bem. Em seguida, Jesus mandou o homem para casa e ordenou: Não volte para o povoado. A afirmação de Pedro. Depois, Jesus e os seus discípulos foram para os povoados que ficam perto de Cesareia de Filipe. No caminho, ele lhes perguntou: Quem o povo diz que eu sou? Os discípulos responderam: Alguns dizem que o Senhor é João Batista, outros que é Elias e outros que é um dos profetas. E vocês? Quem vocês dizem que eu sou? Perguntou Jesus. O Senhor é o Messias, respondeu Pedro. Então Jesus proibiu os discípulos de contarem isso a qualquer pessoa. Jesus fala da sua morte e da sua ressurreição. Jesus começou a ensinar os discípulos dizendo: O Filho do Homem terá de sofrer muito. Ele será rejeitado pelos líderes judeus, pelos chefes dos sacerdotes e pelos mestres da lei. Será morto e 3 dias depois ressuscitará.
Jesus dizia isso com toda a clareza. Então Pedro levou para um lado e começou a repreendê-lo. Jesus virou-se, olhou para os discípulos e repreendeu Pedro, dizendo: saia da minha frente, Satanás. Você está pensando como um ser humano pensa e não como Deus pensa. Aí Jesus chamou a multidão e os discípulos e disse: se alguém quer ser meu seguidor, que esqueça os próprios interesses, esteja pronto para morrer como eu vou morrer e me acompanhe. Pois quem põe os seus próprios interesses em primeiro lugar nunca terá a vida verdadeira, mas quem esquece a si mesmo por minha causa e por causa do Evangelho terá a vida verdadeira. O que adianta alguém ganhar muito dinheiro, mas perder a vida verdadeira? Pois não há nada que poderá pagar para ter de volta essa vida. Portanto, se nesta época de incredulidade e maldade alguém tiver vergonha de mim e dos meus ensinamentos, então o Filho do Homem, quando vier na glória do seu Pai com os santos anjos, também terá vergonha dessa pessoa. Glória a Deus. Vamos orar ao Senhor agradecendo a leitura no dia de hoje, amém? Comente aqui abaixo se você chegou até o fim na leitura de hoje, amém? Comente aqui, leitura concluída, amém? Vamos lá orar ao Senhor agradecendo? Vamos lá. Senhor Deus, eterno Pai, louvado seja o Senhor. Te adoramos, ó Pai, porque o Senhor é nosso Deus. Obrigado, Pai, por esta oportunidade maravilhosa. Obrigado, Deus, por falar mais uma vez aos nossos corações. Quão lindos e preciosos são os teus ensinamentos, ó Pai. Maravilhosa a leitura no dia de hoje. Aprendemos mais um pouco de Ti. Falaste mais uma vez aos nossos corações, em cada versículo. Obrigado, Espírito Santo, por se fazer presente. Continua abençoando nossas vidas e que amanhã estejamos aqui firmes novamente para ouvir a Tua doce voz. Assim oramos e Te agradecemos. Amém. Glória a Deus. Leitura concluída. Que Deus abençoe a sua vida. Amanhã esteja aqui mais uma vez firme. Amém. Não deixe que nada, os desafios do dia, a correria, te impeça de estar aqui, tá? Dedicando um pouco do seu dia para ler a palavra de Deus, que é muito importante. Amém. Não deixe que o inimigo coloque nada para te distrair, para te fazer desistir. Hoje não vou ler, outro dia eu leio. Ou então tipo, amanhã eu coloco em dia. Não. Para não virar, digamos assim, aquela bola de neve, vários dias acumulados, depois a pessoa desiste, desanima, não. Todos os dias, diariamente, é o nosso alimento espiritual aqui, amém? Deus abençoe o seu dia, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Até amanhã.